Bom dia, queridos. Paz. Bem, vamos começar nossa aula, então? 9:1, vamos lá? Vamos começar com uma palavra de oração, amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa manhã que se inicia. Sabemos, ó Deus, em nome de Jesus, que as Suas misericórdias estão sobre a nossa vida nessa manhã, ó Pai. Pai, queremos agora entregar as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Nossos corações, nossa mente, nossa alma, nossas vontades, e clamar para que o Senhor possa manifestar a Tua glória sobre nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que vai ser lida, que vai ser estudada, que ela não volte vazia, Senhor, mas que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor já determinou. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, torna-nos agora, Senhor, canais que são agora, nesse momento, ó Pai, receptivos à Tua palavra. Senhor, encontra as nossas famílias, encontra todos aqueles que estão tentando entrar ou que não conseguirão entrar, e que em nome de Jesus o Senhor possa falar com todos, ó Pai. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos então continuar o tema da nossa aula, né? Que nós começamos na semana passada, estamos vendo sobre aliança. Vocês sabem que nós começamos a falar que a aliança de Deus, ela se inicia lá na criação, né? É a aliança da criação. Nós vimos que a palavra aliança, rapidamente aqui, só para nós, né, nos situarmos, significa laço, significa ligação, vínculo, contrato, comprometimento, pacto. É um acordo, né? É algo, então, que, na verdade, exige o quê? Um compromisso, exige o quê? Responsabilidade e exige uma obrigação. Então, isso significa a palavra berit, aliança. Vimos lá também que dentro da criação de Deus, ou seja, das coisas criadas, ou seja, da ordem das coisas criadas, que é o cosmos, né? Deus estabeleceu 3 mandatos. O mandato para o homem, né? Que foi criado à sua imagem e semelhança de Deus. Vimos o mandato cultural e o social na semana passada. E vamos ver hoje o mandato espiritual e depois nós vamos chegar até a aliança com Noé, que na verdade é a mesma aliança. O que é mandato, gente? É poder conferido a outra pessoa, né, a fim de agir em seu nome. Então Deus conferiu o quê? Autoridade e poder a cada um de nós, para que nós pudéssemos ser o quê? Representantes dele nessa terra, governar as coisas que ele criou. Isso é mandato. Nós vimos, então, o mandato espiritual, o mandato cultural e o social, e hoje nós vamos para o mandato espiritual. O que diz respeito ao mandato espiritual? O espiritual diz respeito ao relacionamento que Deus estabeleceu com todos aqueles que são os portadores da sua imagem e semelhança. Quais são os únicos seres vivos dentro da criação que são portadores da sua imagem e semelhança? O ser humano. Então, é o estabelecimento do quê? É o estabelecimento de um relacionamento direto de Deus conosco, né? É um relacionamento íntimo, de amor, de comunhão, e é um relacionamento também de obediência, né? Deus caminhava, queridos, e a gente vê isso claramente, lá em Gênesis, capítulo 3, lá no capítulo 3 a gente vê que ocorre a queda do homem, né? O pecado entra, então, dentro da criação de Deus. O pecado entra no mundo. Mas o versículo 8 diz assim, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que a gente percebe por esse versículo aqui, queridos? A Bíblia é clara em nos dizer que Deus passeava com o ser humano todos os dias no jardim que ele colocou aqui. Nós não sabemos de que maneira que Deus fazia isso, mas a gente sabe que Deus estava com esse ser humano. Nós sabemos, por esse versículo, que a comunhão do ser humano ali, criado por ele, era diária.
Todos os dias, Deus acompanhava esse homem, conversava com ele, com Adão e Eva, caminhava com eles. Isso é o quê, gente? Isso é mandato espiritual. Isso é cumprimento do quê? De relacionamento íntimo que Deus tinha com o ser humano. Esse mandato, queridos, o espiritual, ele é a base dos outros dois, tá? Não tem mandato cultural e social se nós não tivermos o espiritual, ou seja, o relacionamento íntimo e próximo com Deus. O homem, querido, o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, ele foi feito para quê? Para se deleitar na presença do Senhor, tá? Para desfrutar do melhor que Deus tinha e tem para oferecer para esse ser humano. Deus criou tudo de forma maravilhosa, boa e perfeita, e colocou o homem para que ele desfrutasse dessa criação, para que ele desfrutasse de todas as coisas que ele colocou aqui para que nós tivéssemos alegria verdadeira, satisfação verdadeira, felicidade verdadeira nele, na comunhão com ele. Mas, queridos, o mandato espiritual, ele envolve algo que tem que ser perene, ou seja, perpétuo. Ele envolve obediência da parte desse homem para com Deus. E isso a gente vê claramente ali no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso implica obediência, gente, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o homem, ele tinha que obedecer essa ordenança. Para quê? Para ter vida. Vida em abundância, né? Ele tinha o quê? Que obedecer e adorar a Deus através dessa fidelidade que o homem tinha que ter com Deus o tempo todo. Uma vida de obediência e de adoração a Deus, queridos, era algo que não tinha como ser negociado. Tudo o homem podia desfrutar nessa terra, mas não tinha, era inegociável a obediência a Deus. Esse mandato, queridos, né, o mandato espiritual, ele nos revela que a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser exercida, mesmo depois da queda, tá? Ela tem que ser exercida na presença de Deus todos os dias. Então, não tem aqueles dias que a gente fala, ai, passou, nossa, que correria, foi, nem parei para orar, nem parei para ler a Bíblia. Está errado. Todos nós cometemos esse tipo de erro, mas isso está errado. Nossa comunhão com Deus tem que ser diária. Há um texto em Gênesis 17, queridos, que ali, na verdade, já é Deus falando com Abraão. É a aliança que nós vamos ver na semana que vem. Mas ele é muito interessante, é Gênesis 17, é o versículo 1. Na verdade, o que nos interessa é o final do versículo 1, mas eu vou ler ele inteiro, que diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele se revelou ali como Yahvé, tá? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que é isso aqui que ele está falando para Abraão? Isso é um mandato espiritual, que cada um de nós temos que cumprir, se quisermos cumprir o propósito de Deus que ele tem para nós nessa terra. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Ah, mas ninguém consegue ser perfeito aqui. Vamos ver o que é isso? Primeira coisa, gente, andar na presença de Deus. Anda na minha presença. A palavra aqui é panê, que significa ande face a face comigo. Quando nós estamos conversando com uma pessoa, né, irmãos, e a gente agora tem que tirar a tecnologia de lado. A tecnologia, ela dificulta um pouco essa situação. Mas vamos pensar quando nós estamos conversando com uma pessoa pessoalmente. O que nós queremos que esta pessoa faça enquanto estiver conversando conosco, enquanto eu estou falando com ela? Nós queremos que ela esteja face a face conosco. Ou seja, é ali, ó, olho no olho.
Isso é andar na presença. Você está prestando atenção no que eu estou falando, no que o outro está falando. Ou seja, está tendo ali um momento de comunhão. A pessoa está conhecendo a outra. Há um conhecimento íntimo de um pelo outro quando eles estão ali face a face nessa conversa. Isso que significa andar na minha presença. É o homem andar diante do Senhor face a face, sem se esconder. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando Deus apareceu na viração do dia? Se esconderam, né? Então o pecado faz com que o ser humano se esconda de Deus, ok? O pecado faz com que nós tenhamos o quê? Vergonha. Então nós nos sentimos culpados, nós nos escondemos. Mas Deus não quer que a gente se esconda. Deus quer que a gente caminhe numa intimidade de face a face com Ele. Ou seja, de falar com Ele claramente e ouvir o que Ele tem para dizer, né? Isso, queridos, é possível agora, mesmo depois da queda? Isso é possível sim, porque Jesus é a face de Deus revelada na nossa vida, né? Há um outro versículo que é João 14:9. Esse contexto aqui é o seguinte, queridos, os discípulos já estavam com Jesus há tanto tempo e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, nós não sabemos como é o Pai, revela-nos o Pai, nós queremos ver a face do Pai. Olha o que os discípulos estão falando para ele. Aí Jesus responde, Filipe, né? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, isso é possível de que maneira? Nós podemos ter essa comunhão de andar na presença de Deus face a face, através de Jesus. É Ele quem revela, é Ele quem faz isso. E de uma maneira muito clara, falando aqui, é através da presença do Espírito Santo que está em nós, né? Que hoje o Espírito Santo está aqui, naquele que verdadeiramente anda face a face com Deus, porque é salvo por Jesus, né? Só que ele fala ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. A palavra ser perfeito aqui não é ser sem pecado. Não é impossível qualquer ser humano nessa terra ser sem pecado. Isso só vai ser possível quando nós estivermos na glória. O ser perfeito é ser completamente íntegro e ter um coração reto diante do Senhor. É ter integridade de alma, é estar na presença de Deus de maneira o quê? Reta, íntegra, sem falsidade, verdadeira. É estar na presença de Deus de maneira limpa. Como que isso é possível? Porque Jesus já perdoou os nossos pecados. Por isso que isso é possível. Isso não seria possível se Jesus não tivesse feito essa obra. Mas e a turma do Antigo Testamento? Como é que era isso? Se ele mandou Abraão andar na presença dele e ser perfeito, mas Jesus não tinha, né? Ainda não tinha aparecido lá, não tinha morrido na cruz. Mas essas pessoas que andaram na presença de Deus em aliança com ele, face a face diante dele, caminhando nessa perfeição, ou seja, né, nessa integridade, também foram salvas pela fé no Messias que viria. Da mesma forma que nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Então, isso que significa, queridos? Andar na presença de Deus e ser perfeito. Isso é mandato espiritual. Isso é a comunhão que nós temos que ter com Deus. Se isso não acontecer na nossa vida diariamente, nós não seremos, de maneira alguma, capazes de cumprir tudo o que Deus tem para nós e receber do que Deus tem para nós também. Porque Deus tem coisas para nos dar. Deus tem bênçãos para derramar sobre nós. Mas nós precisamos o quê? Andar na presença dele. E aí, então, queridos, partindo agora daqui, desses 3 mandatos que nós, né, discorremos entre a aula passada e essa, nós vemos o seguinte: o pecado, então, de Adão e Eva corrompeu. Tá? O pecado de Adão e Eva rompeu, paralisou, prejudicou o cumprimento desses mandatos. De que maneira? O homem agora, a partir do pecado, ele se separou, houve uma separação, houve um rompimento do homem para com Deus. Tá? Acabou a harmonia.
do homem para com o homem, ou seja, entre nós, seres humanos, e do homem para com a sua criação. Então, houve um rompimento de tudo isso. Prejudicou, o pecado corrompeu. O pecado foi seguido de um pronunciamento, vou passar isso rapidamente, porque não é o tema hoje, de um pronunciamento do julgamento por parte de Deus, certo? O homem quebrou a aliança, ele quebrou a aliança com Deus, através da desobediência. E a partir daí a gente tem o quê? Maldição. Consequências que são cósmicas e eternas. A partir desse momento, o que acontece com o ser humano? Ele se vê numa situação onde antes ele não estava. Ele vê numa situação de que ele está nu. E a nudez aqui não é só física, é nudez moral, nudez espiritual, é nudez social, nudez psicológica. Então ele está o que agora? Ele está numa posição de culpado perante Deus. É assim que ele está, envergonhado perante Deus. Este homem agora, queridos, precisa do quê? Ele precisa de uma cobertura. Ele precisa de uma vestimenta, de uma cobertura. E a partir deste momento, então, da queda, a aliança de Deus com a criação, com esse ser humano, que começou ali de maneira perfeita, essa aliança agora, a partir desse momento, estará intimamente ligada ao sacrifício de morte. A partir daqui, a aliança agora está totalmente ligada, vocês vão ver daqui para frente, a sacrifício de morte. Né? Bom, fez o Senhor, está escrito lá em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quem fez a vestimenta, queridos, foi o ser humano? Não, foi Deus. Que material ele usou? Aquele que o homem tinha usado junto com a sua mulher para se esconder de Deus? Folha de árvore? Não. Ele usou a vestimenta do quê? De or, essa é a palavra hebraica, pele de animal. Literalmente, para Deus fazer uma vestimenta de pele de animal, o que precisou acontecer com estes animais? Serem mortos. Aqui a aliança ligada a sacrifício de morte. Esses animais inocentes, que não tinham culpa do que o homem fez, né? Eles acabaram, na verdade, ficando debaixo de maldição por causa de nós, nossa culpa, por causa do pecado. Esses animais inocentes derramaram seu sangue para que a nudez do homem fosse coberta. Vocês estão vendo aí a ligação com a nova aliança, com Jesus, né? Aonde que isso começa? A morte, queridos, ela entrou no cosmos. E a aliança será consumada, ou seja, né? A aliança de Deus com a criação, ela será consumada com a morte do inocente. Deus fornece a cobertura, Deus fornece as vestes, e isso significava o quê? Que era um emblema fiel e uma garantia manifesta, naquele momento da morte desses animais, uma garantia manifesta da justiça fornecida pelo sacrifício de morte de um ser inocente, que seria Jesus, né? Adão e Eva, a partir daí, então, queridos, desse momento, estão na presença de Deus ainda, a aliança de Deus não foi rompida, tanto não foi, Deus não anulou a aliança, embora o homem tenha o quê? Corrompido, desobedecido, ele desobedeceu a aliança. Mas como a aliança não é do homem, ela é de Deus, Deus não anulou a aliança. O que acontece agora com esse ser humano? Ele continua ainda com a incumbência de prosseguir com o mandato social, cultural e espiritual. Tanto que a partir dali, então, Adão e Eva vão ter o quê? Filhos, né? Nós sabemos que eles tiveram Caim e Abel, ok? Isso a Bíblia relata lá. E após o assassinato de Abel, diz a Bíblia que eles tiveram um outro filho. É claro que a Bíblia não está relatando todos os filhos que Adão e Eva tiveram, mas é muito provável que tiveram vários filhos, certo? Mas o que nos interessa aqui é que a Bíblia vai dizer
que Adão e Eva tiveram um filho depois da morte de Abel, do qual eles colocaram o nome de Sete. E Sete significa literalmente designado, estabelecido. Gênesis capítulo 4, queridos, nós vamos agora para Gênesis capítulo 4. Vou ler aqui com vocês o versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Olha lá, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui nós vemos outra vez a aliança de Deus se manifestando, queridos. Sete significa estabelecido, designado. Designado para quê? Designado para cumprir a aliança de Deus lá atrás com a criação. É através da linhagem de Sete que a aliança de Deus vai ser estabelecida no decorrer da história da humanidade. Sete foi escolhido para preservar a fé e a obediência ao único Deus verdadeiro, né? E a aliança de Deus com Adão, então, ela se estende até Sete, né? Ela veio lá atrás e se estende até Sete. Deus está mantendo soberanamente, porque Ele é soberano, os propósitos que Ele sempre teve para cada um de nós, desde a sua criação. Interessante que a palavra descendente, que aparece aí, no versículo 25, que eu acabei de ler, de Gênesis 4, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente. Essa palavra descendente, queridos, é a mesma que aparece, olha que interessante, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, o descendente aqui, Sete, é aquele da qual viria o descendente de mulher, que é Jesus. Então, é desta linhagem, né? Para quê? Para destruir as obras de Satanás, ok? Para destruir a serpente, que foi quem colocou a maldade no mundo, enganou Adão e Eva, digamos assim, né? A linhagem pactual de Sete, queridos, ela chega até o seu filho chamado Enos. Enos significa homem, ser humano, mortal, né? Então ela chega até Enos, a linhagem pactual, e diz a Bíblia, né, que a partir de Enos, os homens começam a invocar o nome do Senhor. Ué, quer dizer que até Enos ninguém invocava o nome do Senhor? Não é isso. O original está dizendo o seguinte, que os adoradores do Deus eterno, do verdadeiro Deus, de Yahvé, que é a palavra que aparece aqui, começam a partir de agora, verdadeiramente, a se distinguir dos descendentes de Caim. Caim é o outro filho de Adão e Eva, do qual vai surgir uma geração de homens ímpios e corruptos na terra. Então, é a geração de Caim que vai para um lado, tá? De iníquos que não buscam a Deus, e a geração de Sete que vai para o outro lado. É a geração de homens que buscam a Deus, é a geração de pessoas a partir de Sete que verdadeiramente cultuam e adoram o único e verdadeiro Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Interessante que isso fica bem visível, o que eu estou falando aqui para vocês, quando a gente lê Gênesis capítulo 5. Olha que interessante os versículos de 1 a 3. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Deus chamou homem e mulher de Adão, porque Adão significa no original humanidade, né? No dia em que foram criados. Olha o versículo 3. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho
a sua imagem, a sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Vocês estão vendo o que acontece aqui? O que está dizendo o autor de Gênesis? Que Adão gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança. E qual era a imagem e semelhança de Adão? A imagem e semelhança de Deus. E esse filho é Sete. Ué, então Caim não é? É também. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, conforme os planos que Deus determinou para o ser humano na criação dele. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo, para obedecê-lo, para ser o quê? Um governante de Deus nessa terra. É por isso que está falando que Sete é desta linhagem, da linhagem da imagem e semelhança perfeita de Deus. Por isso, queridos, a partir daqui, então, começa-se a invocar, começa a separar quem é da linhagem de Deus e quem não é. E a aliança de Deus vai chegar, então, até quem? Vai chegar até Noé. Ok? Nós vamos caminhar agora, chegando até Noé. Gênesis 5:32 diz assim: era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Yafé, ou seja, Jafé, né? Na época de Noé, nós temos o seguinte relato do que estava acontecendo no mundo. Por conta do quê? Por conta da descendência de Caim. Ok, vamos lá. Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí eu estou no mesmo capítulo ainda, Gênesis 6, eu vou ler os versículos 11 a 13. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Queridos, a Bíblia está dizendo aqui que todos os seres humanos, praticamente todos, com exceção de alguns aqui, estavam corrompidos num ponto, tá? A depravação humana, a iniquidade e a corrupção transbordaram os limites do suportável de Deus. Essa é a verdade. O pecado estava plenamente desenvolvido. A impiedade era tanta que todas as intenções do coração do homem eram más. As intenções, coisas que ele estava pensando. O pensamento do homem era continuamente mal. Você vai falar, mas tem diferença hoje? Calma, né? Mas Noé, olha lá, a descendência de Noé era diferente. Porque Noé é a extensão do pacto. Certo, queridos? É a extensão do pacto, da aliança. Olha Gênesis 5, vamos lá em Gênesis 5, vou ler os versículos aqui para vocês, 8 e 9, não, desculpa, Gênesis 6, versículos 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, presta atenção aqui, andava com Deus. Estão vendo aqui o diferencial? Noé andava com Deus. É a comunhão face a face, é a intimidade do Senhor. Noé achou favor e graça, queridos. Está dizendo a Bíblia aqui que Noé achou graça. Graça aqui é favor e merecido. Em virtude da sua retidão e da sua comunhão de andar face a face com Deus, apesar de Noé ser pecador. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Noé não é pecador. Ele é pecador, como todos nós somos. Mas o diferencial aqui é que ele foi achado em retidão. Ele foi achado como homem justo. E esse mérito não é de Noé.
Noé não é justo porque ele era bonzinho, né? Ai, como Noé é bonzinho e andava com Deus. Não. Mas Noé foi achado justo porque a graça de Deus o alcançou. Através do quê? De uma vida de comunhão que ele tinha com Deus. A aliança de Deus, ela chega, ela se estende até Noé. Então é uma via de mão dupla aqui. Como a aliança chega até ele, soberanamente Deus escolhe Noé e automaticamente a descendência de Noé aqui é tida como justa, como um homem justo, como um homem que está justificado diante de Deus, certo? Noé é o representante, olha aqui, queridos, do remanescente escolhido pela graça para perpetuar a aliança de Deus com a humanidade no meio de um povo que tinha comportamento ofensivo a Deus. Então Deus sempre tem o seu povo ao longo de toda a história da humanidade. É povo pecador? É. Todo mundo é pecador, mas é um povo do qual alcança a graça da salvação de Deus, alcança a graça da aliança, do compromisso de Deus para com o seu povo, né? E hoje? Hoje é diferente do que estava acontecendo nos dias de Noé, queridos? Não. Ah? Tanto não que a Bíblia, ela tem um texto muito interessante, que eu quero ler para vocês aqui, que é Jesus quem fala isso. Lá em Mateus 24, eu vou ler os versículos de 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha o que Jesus está falando, será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é agora questão de estudar esse texto, mas o que ele está dizendo é que a volta de Jesus será num período onde tudo estará acontecendo como nos dias de Noé. O que é isso, queridos? Aonde realmente a corrupção do gênero humano, a degradação, a impiedade, a iniquidade chegará no seu limite. E assim como Noé entrou na arca, ou seja, né? Como Deus vai fazer o quê? Como Deus vai salvar os seus, como Deus vai preservar os seus, vai retirar os seus, será assim também na vinda do Filho do Homem. Um momento em que ninguém espera. Ok, queridos? Então nós estamos vivendo esse período. Quando será a volta de Jesus? Não sabemos, mas ela é iminente. Isso nós podemos ter certeza. Voltando agora para Gênesis capítulo 6, então, disse assim o Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 18. Contigo, Deus está falando com Noé, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Está vendo por que não é achado um homem justo aqui e íntegro? Porque Deus estabeleceu com ele a sua aliança. Estabelecer aqui, a palavra original estabelecer, é confirmar, ratificar. Então é uma aliança que já existia. Deus está dizendo, Noé, com você eu confirmo a minha aliança com toda a criação que eu fiz lá atrás com Adão e Eva. É isso que Deus está dizendo. Confirmarei essa aliança que já existe. Deus assegura a Noé que ele vai honrar esta aliança com ele e com toda a sua criação. Depois do dilúvio, queridos, depois do dilúvio, Deus repetiu todos os mandatos para Noé e a sua família que desceu da arca. Quem estava nessa arca? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Só. E representantes de todos os seres vivos terrestres. Certo, queridos? Terrestres. Por que não precisava ter representante de ser vivo aquático? Porque eles já vivem na água, né? Não tinha necessidade. Então, após o dilúvio,
o mandato cultural, social e espiritual é repetido para Noé. Ele tem que continuar cumprindo esses mandatos para continuar cumprindo a aliança de Deus na terra. A primeira coisa que Noé faz quando ele desce da arca, já parou para pensar, queridos, o que Noé faria? Coloque-se no lugar dele quando você fica mais de um ano dentro daquela arca, por o tempo que ele ficou. E a hora que ele desce e olha para aquela terra, que vocês têm que entender que esta terra, depois do dilúvio, não é a mesma de antes do dilúvio, ela está totalmente reconfigurada. Aí é uma questão agora de geologia e ciências, que eu não vou entrar nisso nesse momento, mas é uma aula para o dilúvio, né? Ela está totalmente reconfigurada e transformada. É outra terra, tá? Quando Noé desce daquela arca, o que será que a gente ia fazer no lugar dele? Para pensar, irmãos, o que nós faríamos? Ai, que lindo o céu, parou a chuva, né? O sol, será que seria isso que nós faríamos? Ai, como é que está aqui, né? Olha, mudou ali, mudou aqui, aquela montanha veio da onde, né? Que isso não existia. A primeira coisa que Noé faz quando desce desta arca, está lá no capítulo 8, e eu vou ler aqui com vocês, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. A primeira coisa que Noé faz quando desce dessa arca é oferecer sacrifício a Deus. Lembra que eu falei que a aliança, a partir de agora, está ligada a sacrifício de morte? Ele oferece o sacrifício da morte dos animais inocentes, ou seja, ele derrama sangue, dizendo o que para Deus? Senhor, eu estou em total obediência a Ti, e vou continuar nesta obediência. É isso que Noé está fazendo. Aceita a minha vida a partir de agora, porque esta aliança chegou até mim. Noé está fazendo isso com Deus. E eu peço que o Senhor continue me tornando um homem justo, que a Tua graça continue me alcançando. Então, esse sacrifício confirma e ratifica a aliança de Deus com o ser humano ali, com Noé. Se você voltar ali no texto de Gênesis 8, diz assim no versículo 21 e 22. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, o cheiro do holocausto, né? Que Noé ofereceu ali. Não tornarei a alma amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, ou seja, essa terra que nós estamos vendo aqui, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sabe o que Deus está falando aqui? Não voltarei a destruir a terra como eu destruí dessa maneira aí com o dilúvio. Sabe por quê? Porque é mau o desígnio do íntimo do homem desde a sua tenra idade. A mocidade aqui, que aparece no versículo 21, é desde a sua tenra idade. Ou seja, o pecado está no homem desde o seu nascimento. É isso que Deus está dizendo. Então, o que acontece aqui? Se o pecado está no homem desde o seu nascimento, eu não vou tornar a destruir a terra até o momento oportuno. Porque, novamente, a ira de Deus vai cair sobre essa terra. E ela será novamente o quê? Destruída, refeita. O dilúvio refez a terra, né? Ela foi reconfigurada. O que vai acontecer é que no final dos tempos, o Senhor vai novamente destruir, reconfigurar essa terra, mas não com água, com fogo. Que é o fogo purificador. É isso que está dizendo enquanto durar a terra. Então, Deus está dando uma palavra, uma promessa, de que enquanto Ele não vier, no final dos tempos, com essa ira, a terra permanecerá. Então, pode ter terremoto, tornado, porque tem.
tsunami, tempestade, tudo aqui, os fenômenos meteorológicos, mas nenhum deles vai destruir a Terra, porque Deus não vai permitir. Cometas, né, que passam por aqui, asteroides que passam próximos da Terra, mas o que acontece? Eles não estão caindo aqui, por quê? Não estão destruindo a Terra, porque é a ordem de Deus de que essa Terra não será destruída até o momento oportuno. Isso é a certeza que Deus nos dá. Nessa confirmação, então, queridos, Deus estabelece a sua palavra, de que toda a sua criação continuará a existir sob a sua proteção. E Noé recebe a ordem de realizar os mandatos de Deus sobre essa terra. Capítulo 9, vamos lá? Mandato espiritual. Aonde começa o mandato espiritual de Noé para com Deus? Começa no momento que ele desce da arca e oferece sacrifício da morte dos animais. Ali já é o quê? Já é sacrifício de obediência. Mandato espiritual envolve obediência. Tá? Mas também está em Gênesis 9, versículo 1, primeira parte do versículo. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Aqui é mandato espiritual. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Sabe o que é isso? Noé, anda na minha presença, porque eu vou continuar te abençoando. E vou continuar abençoando a sua descendência. Isso é mandato espiritual. Mas também Noé recebeu o quê? Mandato social. E olha a parte final de Gênesis 9, 1, que eu acabei de ler. Gênesis 9, 1, parte B. Sede fecundos, olha lá, multiplicai-vos e enchei a terra. Mandato social. Repetição do que aconteceu lá atrás com Adão. Versículo 7, queridos. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos dela. É a mesma repetição. E o mandato cultural? O mandato cultural vem a partir do versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. Eu vou ler até o versículo 6, ok? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Mandato cultural. Você tem que dominar, você tem que o quê? Desenvolver e cuidar de tudo que existe na terra. Olha aqui, versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerirei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requerirei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requerirei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem. Tem algumas coisas sendo acrescentadas aqui, irmãos. Em primeiro lugar, Deus confirma a relação de domínio do homem sobre a natureza, sobre a criação, tá? Mandato cultural. Mas agora, o que está acontecendo? O pecado entrou no mundo. Como o pecado entrou no mundo, é um domínio corrompido, por causa do nosso pecado. Então, o que acontece aqui? Duas coisas. Primeiro, agora todos os seres vivos da terra têm horror a nós. É fato, tá? Todos os seres vivos da terra, os animais, tudo. Marinhos, aquáticos, os voadores, os do oceano, tá? Os da água doce, os da terra, tudo. Tudo tem agora medo do ser humano. Isso é por causa do pecado, ok? Então, os animais tiveram que ser domesticados, tá? Para que alguns deles conseguissem o quê? Conviver conosco. Tá? Outra coisa,
Os animais agora são acrescentados na dieta do homem, que até então, na criação, nenhum ser humano foi criado para comer carne, foi criado para comer vegetal. Então, os animais agora são acrescentados à dieta do homem. Ele fala assim, ó, no versículo 3, tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento. Essa palavra aqui, queridos, tudo que se move e vive, tá? Ela vai aparecer também lá em Gênesis 1, se vocês lerem aqui comigo, a partir do versículo 28, diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, olha aqui, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que ele está falando aqui? É a mesma coisa do tudo que se move, lá de Gênesis 9:3. Todo animal que se move sobre a terra, ou seja, os animais aqui, queridos, basicamente, olha aqui, basicamente são os animais terrestres mamíferos, tá? Tudo isso vai servir para alimento para o ser humano, ok? Tudo que se move e vive. O vive aqui é viver também nas regiões aquáticas. Então, são animais terrestres, praticamente os mamíferos e os animais aquáticos. Vai nos servir de alimento, ok, queridos? Mas ele diz o seguinte, ó, não coma esses animais com sangue. Sabe o que é isso? Não coma os animais vivos. Mas tem gente que come bicho vivo hoje? Tem. Tá? Não coma animais vivos, porque o sangue representa a vida. Tá? E isso faz o quê? Faz com que o homem se torne o quê? Selvagem. Então Deus está proibindo selvageria. Deus está proibindo maus tratos aos animais. Deus está proibindo mutilações. Deus está dizendo o seguinte, não é porque eu dei os animais para vocês comerem que vocês vão poder agora fazer o quê? Aberrações com eles. Não. Vocês têm a obrigação de cuidar da minha criação, certo? E a partir daquele momento, então, queridos, a relação, então, do homem com a sua criação, com a criação de Deus, é uma relação de trabalhos forçados. Já foi dito isso lá atrás para Adão e Eva. Então, agora, o homem, para conquistar a natureza, para fazer cultura, é agora algo forçado. É algo que exige o suor de cada um de nós. É algo que exige que nós trabalhemos com esforço, tá? Por causa do pecado. O homem, queridos, apesar, então, desse pecado, ele tem que continuar a governar, ele tem que continuar a desenvolver tudo que Deus quer que ele desenvolva, ele tem que continuar a trabalhar a terra. Essa relação, então, de esforço, tá? Essa relação de esforço, de domínio sobre as coisas criadas e do espanto dos seres vivos, um dia vai acabar. Porque Jesus vai trazer tudo de volta ao Éden. Aonde que a gente vê isso, então, queridos? A gente vê isso, eu vou ler aqui o texto para vocês. Quem está comigo pode abrir lá em Isaías, capítulo 11. Eu não quero ler o texto todo, porque ele é longo, mas você pode ler na sua casa, mas vai falar do quê? Do reinado de Jesus. E olha o que diz aqui o versículo 6, Isaías 11, quando Jesus estabelecer o seu reinado na terra definitivo. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Vocês estão vendo aqui que é uma volta ao Éden? Vai acontecer isso de novo.
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou seja, da cobra. Né? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, ou seja, Jesus, né? Que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Isso repete lá em Isaías 65. A mesma história lá, tá? O que está dizendo? Que isso vai se reverter. Que Jesus, através da consumação final da aliança, vai trazer toda a criação para o quê? Para o Éden, para o perfeito. O pecado será retirado. Certo, queridos? Bom, voltando para Gênesis capítulo 9 aqui, para nós encerrarmos então, aqui nós vemos algo novo estabelecido no mandato social. É a proteção da vida. Deus está dizendo nos versículos de capítulo de Gênesis 9, versículos 5 e 6, Deus está dizendo o seguinte: não mate o ser humano, porque quem matar será morto. Algumas pessoas dizem que aqui é a instituição do quê? Sei lá, talvez a instituição da pena de morte. Pode ser que sim, pode ser que não, mas na verdade o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: isso é uma instituição de um magistrado civil. É o primeiro que aparece aqui na Bíblia, né? Para quê? Para que, munido, olha lá, de autoridade pública e oficial, o homem seja coibido da prática da violência de matar o seu próximo. O que Deus está nos ensinando aqui é o seguinte: a morte do outro ser humano não deve ser praticada, assassinato não deve ser praticado, porque cada vez que uma pessoa é assassinada, ocorre um atentado contra a própria imagem de Deus representada nela. Tá? É isso que a Bíblia está dizendo. Terminando aqui com Romanos 13, versículo 4, diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, as autoridades instituídas, né? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, ou seja, a autoridade. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É a primeira menção aqui, que a gente vê em Gênesis 9, de que Deus vai instituir autoridades para punir aqueles que praticam maldades. Vou parar aqui. Não terminei ainda essa aliança com Noé, vou falar do arco, tá? Na próxima aula, e seguirei para Abraão. Nesse momento, então, queridos, nós vamos orar, vamos terminar a nossa aula, que já são 5:10, e a gente vai aqui, né, de maneira especial, para quem ainda não está sabendo, né, nós temos irmãos aqui que talvez não saibam disso, mas ontem à noite, a cunhada do pastor Sidney, esposa do irmão dele, faleceu. E nós vamos estar intercedendo pela família, né, queridos? O irmão do pastor chama Volney, é o irmão mais velho dele, e justamente o pastor não está aqui hoje com a esposa, porque está dando assistência, né, ao irmão dele, então, na questão toda aí do sepultamento da Maria do Carmo. Certo, queridos? Vamos orar, então, vamos terminar a nossa aula. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela nos mostra que nós precisamos andar face a face contigo, na intimidade do Senhor, na Tua presença, Pai. E a Tua palavra diz que nós temos que ser perfeitos. Nós podemos andar em retidão diante do Senhor hoje, ó Pai, por causa daquilo que Jesus já fez por nós. Jesus já perdoou os nossos pecados. Por isso, Senhor, capacita-nos através do Teu Santo Espírito que está em nós, a andarmos na Tua presença todos os dias, a mantermos a nossa comunhão todos os dias, e principalmente, Senhor, a confessarmos e abandonarmos os nossos pecados todos os dias. Pai, capacita-nos para cumprir os Teus mandatos aqui nessa terra, sermos representantes do Senhor nessa terra, Senhor, nesse planeta que está devastado por tudo que tem acontecido, Senhor. Que nós possamos, ó Deus,
ser representantes do Senhor, mas representantes que demonstram amor, representantes que exercem misericórdia na vida do outro, representantes que levam a tua palavra, que é palavra de salvação, ó Pai. E, Senhor, que todos os dias nós sejamos incomodados, ó Pai, a saber que nós não somos nada, que somos meramente, ó Pai, governantes aqui, representantes do Senhor, que precisam te obedecer, porque o Senhor é Deus absoluto e Senhor e governa sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, capacita-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, revela em nós se há caminhos maus, e que nós possamos, ó Deus, colocar tudo aos teus pés, ó Pai, para estarmos despojados de nós mesmos, ó Pai, e para que nós possamos ser revestidos com as vestes do sacrifício de Jesus. Senhor, queremos nesse momento entregar de maneira muito especial a vida da família do Volney, Senhor, irmão do pastor Sidney. Entregamos a vida deste homem, dos seus filhos, dos seus netos, a vida do pastor, da Ângela, de toda a família, Senhor, do lado da Maria do Carmo, famílias que ela ainda tem, que estão aqui nessa terra, e clamamos para que o Senhor possa alcançá-los com o consolo do Espírito Santo, ó Deus, e que o Senhor use toda essa situação para mostrar e derramar o teu amor sobre essa família, Senhor. Alcance-os com o teu amor eterno, Pai, com a salvação de Jesus, ó Deus. Só o Senhor, ó Deus, é capaz de fazer isso. Só o Senhor é capaz de consolar. Só o Senhor é capaz de mostrar a todos dessa família, Senhor, um caminho aonde esse caminho seja um caminho, ó Deus, de retidão diante do Senhor, um caminho de alegria e de salvação. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.